Mas uma história em especial, assim, que me chamou muita atenção, foi lá nesse quilombo, chama Santa Luzia do Maruanum. A Uhum. manifestação se chama Mar Abaixo. Até então até esse projeto eu não conhecia essa manifestação, e assim como tantas outras que deve haver nesse Brasil, né, que é um país continental. E foi uma antropóloga que me indicou essa manifestação. No evento, falando sobre comunidades tradicionais em Foz do Iguaçu, ela perguntou se eu Uhum. conhecia o Mar Abaixo. E eu disse que não. E ela fez a ponte comigo com uma das comunidades, das várias comunidades que vivem o Mar Abaixo no Amapá. Santa Luzia do Maruanu é uma comunidade quilombola mais afastada do centro urbano, fica a uns 70 quilômetros da cidade mais próxima, que é a capital, Macapá. Uhum. E eles têm o seu modo de vida, né, preservado como os antigos viviam. E claro que a cultura é viva, né, a cultura é dinâmica, né, Sem e o dúvida. modo de viver também é vivo e dinâmico. Mas nas entrevistas, né, para construir esse mini documentário que gerou algumas pílulas, é, nas entrevistas e nas conversas de corredores, que a gente ficou 4 dias nessa comunidade, uma das lideranças jovens lá, a Josilane, vale ressaltar que essa comunidade é uma comunidade matriarcal, então nada acontece se as mulheres mais velhas não disserem que sim, ou se elas Axé. não quiserem, a coisa não acontece. Pode todo mundo se organizar, se as mais velhas não disserem pode fazer, a coisa não acontece. É uma comunidade matriarcal, e a Josilane, que é uma jovem liderança, ela acho que já vem sendo preparada, né, para ocupar esse posto, né? Uhum. Mas claro que a Josilane também não decide, ela leva para a dona Marciana, para a dona Geralda, né, para poder ver se pode fazer. E lá era muito comum, tanto a Santa Luzia, é uma personagem muito viva na comunidade, como a vovó do barro, né? É uma comunidade matriarcal e uma comunidade de louceiras, né? Então o barro é muito importante nessa comunidade. Elas fazem muita coisa, eu ia falar tudo, né? Quase tudo com barro. Fazem fogareiro, panela, prato, copo, né? Fazem muita coisa com barro. E tem muita tecnologia envolvido nesse fazer Sim. cultural com barro, né? E que é um fazer ancestral. Então, a santa chega em 1910 por um padre nesse povoado de pessoas pretas e traz a santa e acaba dando nome nesse povoado, e a partir desse momento se chama Quilombo Santa Luzia do Maruanu. Então, a Luzia também é uma personagem muito importante na comunidade, porque elas têm uma relação de respeito muito grande pela Luzia. Inclusive, fala a Uhum. Luzia. Eu falava assim, gente, que horas que eu vou conhecer essa Luzia, né? Eu demorei a entender que a Luzia era santa, assim. Porque a Luzia tem um monte de coisa na comunidade. Essa ideia de entender o que é comunitário, talvez eles acharam uma forma de ajustar que é da Luzia. Então, se é da Luzia, Sim. não é qualquer pessoa que pode mexer, não é qualquer pessoa que pode usufruir, né? Tem que esperar, porque se é da Luzia, é da comunidade. Então, a Luzia tem vaca, a Luzia tem gado, a Luzia tem tecidos, Nossa. a Luzia, a Santa tem um monte de coisa. E elas falam da Luzia com carinho muito grande, assim, né? E de fato, para aquela comunidade, a Luzia está ali, né? A Luzia se faz presente. Mas para além da Luzia, né, da Santa Luzia, uma outra personagem que se faz muito presente, que me chamou muita atenção, é a vovó do barro. Então elas falam vovó do barro, vovó do barro, vovó do barro. E é uma comunidade matriarcal, e eu ali esperando que em algum momento eu fosse conhecer alguma avó que mexesse com o barro ali da comunidade. Né? E Exatamente. aí, com conversa vai, conversa vem, e eu percebo que a vovó do barro também é esse ser mítico, né? Que é a pessoa que cuida do barro, né? Não a pessoa física encarnada, né? Mas é a pessoa responsável ali pelo barreiro. E A energia todo mundo, assim, fundamental, né? Ligada ao barro. e aí ela foi contando a história da vovó do barro, porque tem um momento certo para você poder tirar o barro, não é qualquer momento que você tira, não é qualquer pessoa que entra no barreiro. A vovó do barro não gosta que homem mexe nas coisas dela.
Então o homem não entra no barreiro para tirar o barro. O homem pode ir junto para ajudar a transportar, né? Mas para entrar no barreiro para retirar o barro, o homem não pode entrar. A vovó do barro não gosta de que quando a mulher está suja, né, ou transou na noite anterior, é que ela entra dentro do barreiro. A mulher não pode estar menstruada também para poder entrar dentro do barreiro. A vovó do barro não gosta, né? A vovó do barro não gosta de metais, né? Então tem que tirar todos os metais. A vovó do barro também gosta, em sinal de respeito, todas as mulheres que vão para o barreiro vão de cabeça coberta, não estão de cabeça descoberta, né? E quando elas vão, várias mulheres pegam um barco, pegam o rio, né, e vão lá para os barreiros que as mais velhas sinalizam onde retiram um barro, uma quantidade grande que dura aí pelo menos um ano. E no final, todas elas, meninas, adolescentes e as mais velhas, elas fazem algum objeto com barro, um potinho, um charuto, um bonequinho, e colocam lá no buraco para a vovó do barro, né? Para agradecer que as suas louças não quebrem, que as louças durem, né? Agradecer toda a fartura. A fartura, enfim, a prosperidade. A proteção ali da comunidade. E nessa comunidade, quem guarda a saúde, a proteção ali são as mais velhas também, né? Como eu falei, uma comunidade matriarcal, então as mais velhas que mandam na porra toda, né? E quando alguém está doente, elas procuram as mais velhas, mas não é qualquer mais velha, é a mais velha que elas chamam de experiente, né? Então tem as experientes na comunidade. Então se você está com alguma dor, com insônia, com algum enjoo, com algum medo, são essas experientes que vão te aconselhar, te passar banho, fazer uma simpatia, te benzer, né? São essas experientes. Certa vez, essa jovem liderança não estava se sentindo bem e foi procurar uma experiente para se cuidar. Ela deu um banho, passou algum remédio de raiz lá para ela tomar. Ela melhorou um tempinho, mas logo voltou a ficar ruim e voltou nessa experiente novamente para dizer que não tinha resolvido. E essa experiente disse, olha, o seu caso não é aqui, eu vou te passar para uma pessoa mais experiente. E essa colega, ela fala, não, mas a senhora é a mais experiente aqui da comunidade. Não, mas o seu caso não é nem aqui para essa comunidade, eu vou te passar para um outro local. E passou o endereço de uma outra comunidade quilombola. E que chega lá, na verdade, era um babalorixá, né, um pai de santo que ia receber essa pessoa para entender o que estava acontecendo com ela, né? E aí chega lá, esse rapaz escuta a história, tenta entender e vai fazer um jogo lá de búzios para ver o que o jogo diz com relação ao que ela estava sentindo, o que estava acontecendo na vida dessa garota. E aí no jogo fala que ela tem uma dívida ancestral, um karma ancestral, assim, que na família dela alguém interrompeu o culto ao orixá, né? Uhum. E aí a cobrança veio para ela. E ela, muito devota de Santa Luzia, falou, não, eu não posso me cuidar aqui, porque eu sou devota de Santa Luzia, né? Como que eu vou me cuidar aqui, olhar para o orixá, né? Eu sou devota de Santa Luzia. Aí esse senhor, muito sábio, né, falou, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não precisa deixar de ser devota de Santa Luzia para você se cuidar, né? Eu posso fazer alguma coisa para você aqui, podemos fazer juntos, mas você, em algum momento, essa dívida vai continuar cobrando de você, né? E você não vai melhorar. Ou para frente, né? Ou para frente. E aí, ela não sabia muito o que era candomblé, o que era orixá, e o cara, muito paciente, começou a explicar para ela o que era candomblé, o que era orixá, o que era exu, o que era oxalá, o que era oxum, o que era nanã. Na verdade, ele foi falando pelas características, pelo arquétipo ali. E aí, quando ele começou a falar que nanã é a dona do barro, que é uma senhora mais velha, que também não pode comer tal, não gosta que homens mexem nas suas coisas, e que não sei o que. Ela foi regalando uns olhos assim, né? E aí ela tava com a prima e fala assim, prima, vovó do barro é um orixá. E ela passou 30 e tantos anos sem
associar, né? Mas e tem uma frase da Macota Valdina, né, que a gente estava tentando lembrar, Sim, sim. e que ela fala, né, que existe tantos nomes de para essa força da natureza, né, quantos povoados existirem, assim, né? Então, se é Orixá, Inquice, Vudum ou Vovó do Barro, assim, né, é apenas mais um nome, assim, né, e que se assemelha nessas diferentes nações ali, os seus a sua energia, né, a sua força. É mais E um ato de aí ela resistência para a memória. é, porque se esse padre que chegou lá em 1910 chega e descobre que nessa comunidade eles Exato. cultuam um orixá, por exemplo, né, talvez não se fizesse vivo até hoje com a força Uhum. que ainda se faz presente, né? E na comunidade quilombola, esse fazer coletivo é algo muito forte, muito presente, né? E aí tinha que partilhar com a comunidade, compartilhar com as mais velhas, né? O que o outro rapaz experiente da outra comunidade tinha dito para ela sobre a vovó do barro, sobre os orixás, ou sobre essa dívida que caiu para ela. E aí quando junta as mais velhas e ela diz assim o que o rapaz contou das mais velhas lá, tudo sentado lá na comunidade, e eu visualizo, né? Porque eu estive na comunidade, tem um centrinho de convivência ali onde eles se reúnem, né? Que E privilégio, ela meu irmão. fala e ela fala que vovó do barro era um orixá, né? E as mais velhas, sim, É isso aí, minha filha. Assim mesmo. é esse nome que você quer dar, é esse nome que você pode usar, assim, sabe? Nossa, essa história ela me pegou de tal maneira porque ela nem estava para entrar nesse mini documentário, assim, né? E eu falava assim, Josilane, claro que se for da vontade de vocês, né? Se a dona Marciana, se a dona Geralda permitir, mas eu acho que essa história ela faz muito sentido, pelo menos para mim, assim, e se faz muito sentido para mim, eu acredito que pode conectar com a história de tantas outras pessoas também, assim, né? Então, se for uma história permitida e você puder compartilhar essa história, né, no vídeo pra gente, eu agradeceria muito, assim, porque a gente está falando de ancestralidade, né? Não é simplesmente uma sequência coreográfica de diferentes Exatamente. grupos do Brasil que venha se apresentar, né? A gente quer falar de tudo que atravessa, né? Ou de quase tudo que atravessa, que tem coisas que nem são públicas, né? Então, não é simplesmente um grupo de dança que está vindo do Amapá, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro ou de São Paulo para poder apresentar uma sequência coreográfica. É um modo de ser, é um modo de estar, né? E, e há tantos atravessamentos, né, nessa história, tantos Exato. atravessamentos que sustentam essa comunidade nessa história, né? Acho que até vale a pena compartilhar o link lá, mas é que está no Facebook, né? Que foi feito um documentário sobre uma ida à vovó do barro, né? É que as mais velhas chamam de mãe do barro, né? As mais Isso. jovens chamam de vovó do barro, porque se a mãe do bairro das mais velhas é a vovó das mais, das mais jovens, assim.